Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 20 de março. A morte de São José. Quando e onde morreu? São perguntas inevitáveis de nossa curiosidade, de servos e devotos fervorosos do Santo Patriarca. Os estudos hoje bem aprofundados de teólogos e historiadores já nos dão algumas luzes sobre aquilo de que não se encontra uma só palavra nos Evangelhos e nos livros sagrados. Realmente, nada se encontra na Escritura e em nenhum dos escritos dos doutores que nos fale da morte de São José e das circunstâncias que a acompanharam. Havamos de recorrer a prováveis conjecturas e recolher as opiniões mais conformes à Escritura e à razão. Este é o método de todos os teólogos e autores josefinos, entre eles o célebre Isidoro de Isolano. Os autores não estão de acordo. Santo Epifânio diz ter sido mais ou menos depois que Jesus completou os 12 anos. E a razão que dá é a do silêncio do Evangelho sobre São José depois do encontro de Jesus no templo. Outros dizem ter morrido durante a vida pública de Jesus e o provam com as palavras de São Mateus. Não é ele o filho do carpinteiro? Uma terceira opinião, atribuída a São João Crisóstomo, é de que São José vivia no tempo da paixão de Cristo e esteve aos pés da cruz. A opinião finalmente mais aceita, provável e racional, admitida pela maioria dos autores, como São Jerônimo, São Bernardino de Sena, São Boaventura, Gerson, Soares e outros, é que o santo esposo de Maria morreu depois do batismo de Jesus e antes das bodas de Caná, nos primeiros dias da vida pública do Salvador. Examinemos cada uma dessas opiniões. Não há fundamento para se aceitar a opinião de São Epifânio. A missão de São José era ser o guarda e nutrício do Verbo encarnado, fidelíssimo, esposo de Maria e seu amparo. Se tivesse morrido quando Jesus contava apenas 12 anos, como poderia ter realizado os desígnios de Deus e a sua missão? Que São José tivesse vivido durante a vida pública de Jesus, também não encontramos fundamento no Evangelho. Por que não apareceu nas bodas de Caná? Se Jesus lá estava com Maria, sua mãe, por que o esposo santíssimo da Virgem não havia de ser convidado? Os judeus disseram certa vez de Jesus: "Eis que tua mãe e teus irmãos te aguardam lá fora." Por que não se referem a São José? Este absoluto silêncio dos evangelistas, que tantas vezes se referiram a José na infância de Jesus, não é significativo? Não prova que teria já morrido o pai putativo do Salvador? O chamaram a Jesus filho do carpinteiro, quando ele pregava e fazia prodígios. Só prova o costume dos judeus de chamarem os filhos citando o nome ou o ofício dos pais, fossem eles vivos ou mortos. A opinião atribuída a São João Crisóstomo de que José vivia no tempo da paixão é rejeitada pela maioria dos autores, e o maior argumento contra ela é o de ter Jesus entregue sua mãe aos cuidados de João Evangelista no Calvário. Pois se o esposo virginal de Maria fosse vivo, não era justo fosse recomendada a ele a mãe de Deus? Exatamente porque Maria havia de ficar no mundo viúva e sem o filho querido, for entregue a João, o discípulo amado. Não há dúvida, pois, a mais racional opinião é a da morte de São José pouco antes da vida pública de Jesus e depois do batismo no Jordão. Estava cumprida a sua missão de esposo de Maria, velário sagrado do mistério da encarnação. Sombra do Pai Eterno, sustentáculo e amparo de Jesus. Esta é a sentença que subscrevo e sustento. Diz e o prova o mais erudito e profundo autor e teólogo josefino, o cardeal Vivegetuto, em sua obra monumental Summa Josefina. Em Nazaré, na casa bendita onde sofreu e trabalhou para sustentar o Verbo feito carne e a Mãe de Deus,
onde durante 30 anos teve sob o seu governo aquele Senhor que governa os céus e a terra. A maioria dos escritores e a tradição nos dizem ter sido o feliz trânsito de São José em 19 de março. Alguns escritores dizem ter morrido o Santo Patriarca em Jerusalém, onde foi para celebrar a festa da Páscoa. E concluem da sepultura do santo no Vale de Josafá. Poder-se-ia responder que, pela Escritura, sabemos de muitos santos personagens, mortos em um lugar e sepultados em outro, por muito distante. Todavia, são conjecturas inúteis. São Jerônimo, o venerável Beda e Soares dizem ter sido o corpo de São José sepultado em um lugar atrás da montanha de Sião e do Jardim das Oliveiras, no mesmo túmulo onde mais tarde seria sepultada a Virgem Santíssima. Como foi a morte de São José? Ainda vamos recorrer à tradição. Nas igrejas do Oriente, no dia 19 de março, nos primeiros séculos, cada ano, diz Isidoro de Isolanes, se costumava ler, com toda a solenidade ao povo, uma piedosa narração da morte de São José. O bispo dava a bênção, sentava-se em meio da assembleia e ordenava ao leitor fizesse, em voz alta, a leitura da piedosa narração seguinte. Eis chegada para São José o momento de deixar esta vida. O anjo do Senhor lhe apareceu e anunciou ter chegado a hora de abandonar o mundo e ir repousar com seus pais. Sabendo estar próximo o seu último dia, quis visitar pela última vez o templo de Jerusalém, e lá pediu ao Senhor que o ajudasse na hora derradeira. Voltou a Nazaré, e sentindo-se mal, recolheu-se ao leito, e dentro em breve o seu estado se agravou. Entre Jesus e Maria, que o assistiam carinhosamente, expirou suavemente, abrasado no divino amor. Ó morte bem-aventurada! Como não havia de ser doce e abrasada no divino amor a morte daquele que expirou nos braços de um Deus e da Mãe de Deus? Jesus e Maria choravam ao fecharem os olhos de José. E como não havia de chorar aquele mesmo Jesus que choraria sobre a sepultura de Lázaro? Vede como ele o amava, disseram os judeus. José não era tão só um amigo, mas um pai querido e santíssimo para Jesus. Gerson acrescenta que Jesus preparou para a sepultura o corpo virginal de seu pai adotivo, cruzou-lhe as mãos ao peito e o abençoou, para que não se corrompesse no sepulcro. Eis aí o que podemos saber pela tradição da morte de São José. A Igreja canta no ofício litúrgico de 19 de março, confirmando a tradição. Unimis Felix, nimis obietus, cujo extremam vigiens ad horam. Christus et Virgo simul astiterunt ore sereno. Ó 1000 vezes feliz e bem-aventurado aquele que na hora extrema teve junto de si Cristo e a Virgem. Exemplo. A graça de uma boa morte. Um pároco de Münster, Westfália, ia-se deitar quando batem à porta do presbitério. Era um desconhecido que lhe pedia fosse com urgência a uma determinada casa, indicando nome, número e circunstâncias da enferma, a quem deveria com urgência administrar os últimos sacramentos. Imediatamente, o zeloso sacerdote foi à matriz, tomou o santo viático, a maleta dos enfermos e em poucos instantes bateu à porta da casa indicada. A família se surpreende. Que significa, Sr. Padre, a visita de Vossa Reverendíssima a esta hora da noite e à procura de uma doente? Sim, chamaram-me nestes poucos minutos, indicando exatamente o nome da enferma, a rua e número da casa. Veja esta notazinha aqui. E mostrou as anotações. É verdade, responde o moço. É o nome de minha mãe. Ela, porém, está de boa saúde. Nada sente. Acaba de subir para se deitar. Estivemos conversando até agora.
Alguém opinou: há um mistério nisto, e me sinto impressionado. O moço imediatamente sobe a escada a fim de participar a meio facto. Meu filho, gemem dentro do quarto. Empurra depressa a porta, meu filho. Aflito, o moço entra e vê a mãe estendida no chão. Um mal súbito a acometeu e sentia-se gravemente enferma. Meu filho, sinto que vou morrer. Antes de mais nada, chama-me um sacerdote e que me traga o viático. Eu morro. O padre sobe. Confessa, administra esta unção e o viático à enferma. Admirado por tamanha coincidência e o misterioso chamado, pergunta: Minha senhora, não sei como explicar minha presença aqui neste instante. Tem alguma devoção ou pedia sempre a Nosso Senhor esta graça? Sim, meu padre, replica logo com ardor a enferma. Sim, durante longos anos. Sempre pedi a São José que me alcançasse esta graça. A graça de não morrer sem os sacramentos. A graça de uma boa morte. E alcancei-a. Oh, meu São José, eu vos agradeço. E chorando de gratidão, a velhinha expirou logo depois. E então estamos aqui, neste dia 20 de março. Neste dia 20 de março, temos mais uma história maravilhosa acerca de que, para os católicos, a morte, preparar-se para a morte, deve ser uma preocupação constante. Pedir a morte, uma boa morte, a São José, é pedir uma morte com os sacramentos, com o santo viático, com um padre a confessar. Uma boa morte se prepara assim, desta maneira. E precisamos, cada vez mais, nos perguntar por que é tão importante termos estes últimos sacramentos nas nossas horas derradeiras desta vida. Se acreditamos no inferno, se acreditamos no céu e se acreditamos no purgatório, sabemos que todos os pecados devemos confessar. E se houver algum pecado mortal, pode estar em causa a salvação da nossa alma eternamente. Então, conscientes disso, o que nós desejaremos mais do que tudo nesta vida? Desejaremos que na hora, ou quando chegar esta hora derradeira da nossa vida, a hora da morte, que possamos confessar os nossos pecados, que possamos ter um Padre que nos dê os últimos sacramentos. Para quê? Para que sejam poucos os dias que passemos no purgatório. E nestes momentos estejamos realmente arrependidos de todo o pecado. E que possamos ir para o céu. E aí sim, podermos ter uma morte, como foi a de São José, nos braços de Jesus e nos braços de Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.